Olá, eu sou Benício Filho, estou aqui gravando mais esse conteúdo para você, leitor do blog do Eurodicas, aonde esta semana foi colocado no ar um conteúdo muito interessante de um artigo que eu estudei, fruto de diversos estudos que a Atlantic Hub faz ao longo da sua história, mas este em especial fala do tema da diversidade. Vocês podem perceber que eu estou aqui num ambiente, de certa forma, um pouco diferente do tradicional. A Atlantic Hub está presente em diversas ações ao longo do Brasil, e essa ação em específico é no estado do Ceará, onde estamos participando de uma jornada de internacionalização, cerca de 10 empresas para Portugal. Aqui dentro do evento Ceará Tech Summit, nós trouxemos essas empresas e apresentamos como elas podem internacionalizar os seus modelos de negócio para Portugal. Mas voltando ao tema do nosso artigo, eu escrevi um artigo nessa semana sobre o tema da diversidade. Por que a diversidade pode ser um fator diferenciador num processo de internacionalização? Quando a gente pensa em inclusão, nós não podemos apenas nos deter em questões ligadas a gênero, ou em questões ligadas à cor, ou ainda em questões ligadas à idade. Nós deveremos pensar nesse contexto como um todo. E esse contexto na Europa é muito valorizado. O continente europeu, além de ter leis que incentivam as empresas a manterem políticas estruturadas de inclusão, ele também proporciona, dentro do seu ecossistema, o maior nível de compliance e governança quando a gente analisa países individualmente. O que eu estou querendo dizer com isso? Na Europa, a lei é séria quanto a questões ligadas à discriminação. E você ainda tem um continente que envelhece, no caso de Portugal, proporcionalmente, o país que mais tem pessoas sexagenárias em atividade da Europa, onde, se você não incluir essas pessoas dentro do mercado de trabalho, literalmente falta mão de obra. No Brasil, esse é um contraponto. Normalmente, as empresas brasileiras desenvolvem, quando são grandes, algum tipo de programa de inclusão, mas estão distantes de ter, quando o tema é contratar colaboradores, a questão como existe na Europa. A falta de mão de obra ainda não se abateu sobre o mercado brasileiro. Quando a gente olha o continente europeu, você vai ver pessoas de idade superior a 60, 70 anos na ativa, ou ainda a questão migratória. Portugal, por exemplo, já tem na sua matriz de cidadãos mais de 30% imigrantes compondo a estrutura da população. Países como Espanha, Itália, França acertam e endireitam os seus caminhos da entrada de imigrantes, porque não dá mais para não contar com a mão de obra de imigrante dentro da economia formal. Se você andar em um transporte de aplicativo no continente europeu, provavelmente você vai estar dentro de um carro sendo guiado por um imigrante. Dentro desse contexto, como em um processo de internacionalização, estar atento a esse quesito pode transformar a sua empresa num diferencial para o mercado europeu. Vou destacar aqui alguns elementos. No artigo, eu fiz um resumo das principais iniciativas que esse empresário deve adotar quando o tema é colocar a inclusão como um diferencial. Mas quero aqui trazer mais alguns elementos para te ajudar na criação de uma estratégia muito mais acertada. Eu lembro você também que a Atlantic Hub apoia essas empresas que internacionalizam com programas específicos, tanto fazendo a análise de viabilidade com o nosso estudo de mercado, como também fazendo soft landing posterior, ajudando em todas as fases desse empresário. Por curiosidade, você está acompanhando um vídeo que está passando aqui nessa tela, tanto da nossa estrutura física, o Atlantic Station, que fica em Oeiras, como também da missão Web Summit, que nós realizamos ano a ano. Esse ano de 2025, por sinal, a 9ª edição da missão Web Summit. Para fecharmos esse vídeo, alguns highlights importantes para você colocar a questão da inclusão
dentro da sua pauta, inclusão e diversidade. Primeiro, tenha políticas claras de inclusão de pessoas, sexos diferentes, de etnias diferentes e de idade. Mas não coloque esses indivíduos em colocações profissionais que você não faria, ou melhor, você não pode colocá-los em posições subalternas ou ainda em posições de subemprego. Estruture um plano de carreira muito claro e muito transparente, de uma forma que fique evidente que nessa corporação não existe discriminação. Colocar esses elementos no seu próprio modelo de plano de negócio evidencia isso não apenas como uma estratégia da empresa, mas deve estar alicerçada à sua cultura. Se por um acaso não está ainda na cultura da sua empresa o tema da diversidade, aproveite o movimento de internacionalização da sua empresa e adote uma postura transparente com esse quesito, tendo, por exemplo, uma área em que a pessoa pode levar qualquer tipo de reclamação ou queixa à área de recursos humanos, aos seus superiores, com total isenção e, em muitos casos, no anonimato. Quando criamos políticas de inclusão, temos um grande ganho nas corporações. Empresas que têm diversidade são empresas mais criativas. Adicione a criatividade na sua empresa, abrindo oportunidades para pensamentos, mentes, reflexões diferentes e etnias diferentes. Programas claros de inclusão, por exemplo, de imigrantes, podem trazer, inclusive, capacitação para a obtenção de recursos em linhas especiais em Portugal e em outros países da Europa. Você está atento a esses diferenciais? Tem dúvidas? Marque um momento com o nosso time que nós teremos o maior prazer em te ajudar. Eu sou Benício Filho, sou um dos fundadores da Atlantic Hub e se você ficou nesse vídeo até o final, entre em contato conosco, acesse mais artigos no blog do Eurodicas e conte com a Atlantic Hub para ir para o mundo através de Portugal.